Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carla. Deixa seu like, é muito importante para mim. Se você gostar do meu conteúdo, inscreva-se no meu canal, compartilhe. Lembre-se, compartilhar o espiritismo é uma forma de caridade para ajudar outras pessoas também. O primeiro controle é sem contradita, ou da razão ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifestada com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja, assim deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência do conhecimento de certas pessoas. Tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo, sua própria decisão, sua própria vontade, em tais casos que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos, aconselham-se com os outros, com a opinião alheia, se preocupam com a opinião alheia, servem de guia para essas pessoas. Assim deve ser o tocante ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. Então, meus amigos, aqui eu li essa parte do Evangelho para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa parte que o Evangelho quer dizer para nós. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai levando com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, para que a gente possa se conectar com o nosso mundo espiritual, para que a gente possa tentar entender o que quer dizer esse mundo espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina cada parte seguida do seu Evangelho e a gente tem que conseguir prestar atenção no que ele quer nos dizer. Então, o Evangelho aqui quer nos dizer que a gente não deve se preocupar com a opinião das outras pessoas, que a gente tem que ter confiança na gente. Muitas pessoas vivem em função dos outros, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai comandar a minha vida. Eu preciso da opinião da outra pessoa para tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso pedir a opinião de outra pessoa para tentar tomar uma decisão muito importante na minha vida. Então, o que o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, quer nos dizer é que a gente tem que ter autonomia da nossa vida. A gente tem que ter controle da nossa vida. A gente tem que saber que a nossa vida foi dada por Deus Todo-Poderoso, que só Ele tem o controle da nossa vida. Não temos controle de nada. Não temos controle de horário, de coisas, de pessoas, de nada. Só Deus tem o controle da nossa vida. E as pessoas, elas ficam pedindo opiniões para outras pessoas, elas se preocupam com a opinião das outras pessoas sobre a vida delas. Tem muitas pessoas que deixam de viver suas vidas, se preocupando com o que o outro vai pensar, se preocupando com o que o outro vai pensar de mim, se preocupando com a opinião alheia, o que a pessoa vai pensar de mim, como eu posso agir assim. Eu deixo de tomar uma decisão para minha própria felicidade porque eu estou preocupado com a opinião da outra pessoa. Às vezes eu deixo de tomar uma rédea da minha vida porque eu estou preocupado com a opinião de outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai deixando a nossa vida na mão das outras pessoas. Então o Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer que temos que ter confiança em Deus, temos que ter confiança na gente. Deus está sob o controle da nossa vida. Se a gente quer opinião, a gente tem que rezar e pedir opinião dos espíritos. A gente tem que pedir opinião de Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. Depois a gente pede ajuda da espiritualidade, porque quando a gente vai rezando, vai se abrindo portais para a nossa vida. Portais de luz que entram dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa mente, da nossa alma. E a gente vai se conectando com esse mundo espiritual através das nossas orações, através da nossa fé. No momento que a gente vai deixando a nossa vida na mão de terceiros, no momento que a gente vai se preocupando com a opinião dos outros, a gente vai deixando de viver a nossa vida da melhor forma possível. Porque às vezes Deus te manda um pensamento daquilo que tem que fazer da tua vida, mas tu vai lá e pergunta a opinião da outra pessoa. Algum problema que você tem, você vai lá e pergunta a opinião de outra pessoa. E aquela pessoa não tem a vida dela resolvida, mas ela quer resolver a sua vida. Então a gente tem que rezar, vai num cantinho, faz uma oração, pede ajuda para Deus, pede ajuda para a espiritualidade. Todos nós temos anjo de guarda, todos nós temos espíritos a nosso favor, bons amigos espirituais que nos ajudam. Então a gente tem que baixar a guarda e saber que não temos controle de nada na nossa vida. Se a outra pessoa não consegue resolver a vida dela, como ela vai resolver a sua vida? Então hoje o Evangelho segundo o Espiritismo nos quer dizer que temos que ter certeza da fé que temos em Deus. Quando a gente tem certeza da fé que temos em Deus, a gente não tem medo de nada nem de ninguém.
Quando a gente tem certeza da fé que a gente tem em Deus, a gente vai escutando o que Deus quer nos dizer para que a gente possa tomar uma decisão na nossa vida, para que a gente possa seguir a nossa vida com aquela decisão que Deus está colocando na nossa vida através dos nossos sonhos, através de pensamentos. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente tem como forma de pensamento ou sonho. E muitas das pessoas, elas vão viver nas suas vidas perguntando para outras pessoas o que elas têm que fazer. Às vezes elas têm um problema, ela vai lá e pergunta para aquela pessoa o que aquela pessoa quer dizer para ela, como ela vai resolver a sua vida. Pede opinião para o melhor amigo, pede opinião para o vizinho do lado, pede opinião no trabalho, na faculdade, no convívio familiar, no convívio com os amigos. E essas pessoas, se a gente for reparar, elas não conseguem resolver a vida delas. Elas têm problema interno, ela tem problema dentro da vida dela e ela não consegue resolver a vida dela, mas ela quer resolver a sua. E muitas das vezes, meus amigos, vocês estão levando problemas da sua vida para outras pessoas, pedindo opinião para outras pessoas, e essas pessoas usam o que você está pedindo contra você mesmo, querendo lhe dar lição de moral, querendo dizer o que você tem que fazer de certo ou de errado, e você começa a se frustrar, começa a ficar triste porque aquela opinião daquela pessoa veio para lhe magoar. Aquela opinião daquela pessoa veio para lhe arrebentar. Porque tem pessoas maldosas que quando você pede uma opinião, a pessoa vem com tudo para cima de você, dizendo que você está errado, ditando regras na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. A gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a se preocupar muito com a opinião dos outros. Tem pessoas que elas não conseguem viver a vida delas, elas não conseguem tomar decisões na vida delas, porque elas têm que ficar pedindo opinião para outra pessoa. Eu conheço pessoas que têm um WhatsApp que ela vai pedindo opinião para uma pessoa, ela vai pedindo opinião para outra pessoa, e ela vai toda a agenda dela pedindo opinião para todo mundo, e todo mundo fala uma coisa e ela fica confusa, nem ela sabe como ela vai resolver aquela solução ali, ter uma solução para aquele problema. Então o que o Evangelho aqui quer dizer pra gente, que a gente tem que ter fé em Deus, que a gente tem que ter fé na gente mesmo, porque se a gente não tem fé na gente mesmo, se a gente levar a nossa vida de qualquer jeito, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Por quê? Porque a gente não está se conectando com o mundo espiritual, a gente não está se conectando com Deus. Qual é o nosso Rei Supremo? É Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que recorrer a Ele. Ele tem a solução para o nosso problema. Jesus, quando ele dava as palestras dele, ele já falava. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja enganado por certas pessoas com palavras que venham te derrubar. Palavras que podem entrar na tua mente e dizer que tu está errado no momento que tu está certo. Então Jesus, quando ele dava a palestra dele, ele explicava com amor para as pessoas, ele não condenava pessoas, ele não apontava pessoas. E se você vai fazer uma pergunta para qualquer pessoa da sua vida, pedir opinião para essas pessoas do que elas vão falar da sua vida, elas vão lhe apontar o dedo. Elas vão colocar você no fundo do poço, no fundo do abismo, como se elas fossem superiores, como se elas não tivessem nenhum tipo de erro, como se elas não tivessem nenhum tipo de problema, como a vida delas fosse totalmente 100%. Então a gente começa a avaliar que a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, com a opinião das outras pessoas. Então você é uma marionete na mão da outra pessoa, porque o que a outra pessoa fala, você vai lá e faz. Então você tem a sua vida comandada por outras pessoas, você não tem a sua vida comandada por você. Você não consegue administrar a sua vida. Você tem que ter opinião de pessoas, o que você vai comprar, do que você vai fazer. Então, meus amigos, se você começar a perceber isso, você vai começar a tentar mudar a sua vida. Porque a sua vida é sua. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Ninguém vai estar na hora que você morrer dentro do caixão. É você que vai estar. É você que partiu, é você que vai estar dentro do caixão. Como é que você quer que a outra pessoa comande a sua vida? Como é que você quer que a outra pessoa dê opinião sobre a sua vida? Ela não consegue resolver nem a vida dela, mas ela vai lhe dando opiniões. E às vezes a gente abre portas para essas pessoas. Quando a gente começa a entregar a nossa vida na mão de outras pessoas, a gente vai falando da nossa vida, a gente vai entregando a nossa vida, falando dos nossos medos, das nossas ansiedades, falando da nossa vida, a gente vai entregando para essas pessoas e elas vão pegando aquilo ali para elas. E quando elas têm oportunidade, elas vão jogar isso na cara de vocês. E vocês vão se sentir pessoas fracas, tristes e amarguradas, como se aquela pessoa conseguisse resolver a sua vida. Mas se você olhar para a vida dela, não conseguiu resolver a vida dela, mas ela quer resolver a sua.
porque você abriu portas para essa pessoa. Você mandou mensagem para essa pessoa. Você conversou com essa pessoa. Você falou do seu problema para essa pessoa. E ela usou isso contra você, em forma de brincadeiras. Tem pessoas que usam isso em forma de brincadeiras, são sutis, são perversas. Elas falam, eu estava só brincando, ela usa o que você falou contra você. E tem pessoas também que elas ficam falando para você o que você tem que fazer de uma forma totalmente como se ela fosse superior, dona do mundo, como se ela nunca tivesse errado, como se a vida dela fosse perfeita, e a gente sabe que a vida perfeita ela não existe. A gente sabe que a vida de internet, de rede social, ela é perfeita, todo mundo é feliz, todo mundo tá sorrindo, todo mundo é bonito, mas a gente sabe que essa vida ela é falsificada. Ela não é uma vida verdadeira, porque a vida verdadeira é onde a gente sofre, é onde a gente chora, é onde a gente fica feliz, é onde a gente consegue ser a gente mesmo. A gente está vivendo num mundo conturbado, a gente está vivendo num mundo de ilusões, a gente está vivendo num mundo de pecado, num mundo onde as pessoas valorizam o físico de uma pessoa, no mundo onde a pessoa valoriza o que tu tem, qual é o teu dinheiro, qual é o teu carro, qual é a tua posição social. E isso tem que acabar. A gente tem que olhar a essência da pessoa. E quando a gente começa a olhar a nossa essência, quando a gente começa a acreditar na gente, saber que tem um Deus Todo-Poderoso que comanda a minha vida, eu vou saber que eu vou ter que pedir opinião somente para Ele. Eu vou saber que eu vou ter que me conectar com Ele através da minha oração, da minha fé, através da espiritualidade. Mas se a gente for ficar pensando e pedindo opiniões para pessoas, o que a gente vai fazer da nossa vida, a gente vai entrar num buraco negro, a gente vai entrar num buraco fundo que a gente talvez não consegue sair. Porque a gente está largando a nossa vida preciosa que Deus nos deu na mão de outras pessoas. Pessoas que às vezes não tem nada a ver com você. Pessoas que às vezes é seu colega de trabalho, seu colega na faculdade, pessoas que não conhecem sua essência, não conhecem seu caráter, não conhecem você, que vai tirar sarro de você, que vai usar aquela fragilidade contra você, que vai se sentir superior, como se nunca tivesse errado, como se nunca tivesse ficado doente, como se nunca precisasse de nada nem de ninguém. E essas pessoas, elas vão se achando, elas vão se inflando, achando que elas vão ficando maiores, porque elas podem pisar em cima dos outros. Então a gente tem que tomar cuidado com onde a gente coloca a nossa vida, onde a gente pede opiniões da nossa vida. A vida é sua, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Eu torno a repetir aqui, quando você partir desse mundo, você vai estar sozinho dentro do caixão. A pessoa não vai estar ali junto com você. E às vezes aquela pessoa que você pede um conselho, que você precisa na hora que você mais precisa, você parar dentro de um hospital doente, ela não vai estar ali para lhe ajudar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas, que a gente entrega a nossa vida de bandeja para a mão dessas pessoas. A gente se preocupa também com o que os outros vão pensar da gente. O problema das pessoas pensar da gente é problema delas, não é nosso. A gente tem que ter certeza do nosso caráter, a gente tem certeza do que a gente é. Deus tem certeza do que a gente é. Então a gente não precisa se preocupar com a opinião dos outros. A gente não precisa viver a vida dos outros, porque as pessoas não vão parar a vida delas para viver a sua vida. As pessoas não vão parar o que elas estão fazendo para se preocupar com o seu problema. Às vezes a gente consegue pessoas humanizadas, a gente consegue pessoas que ajudam, a gente consegue pessoas que são anjos na terra, mas são poucas essas pessoas. A gente consegue 24 horas do nosso dia. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas que vocês encontram nas suas vidas, que essas pessoas lhe ajudam, que essas pessoas lhe dão um conselho para o bem. Quantas pessoas você consegue encontrar durante toda a sua vida? Então aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quer nos passar, quer nos dizer, Jesus quer, através dessas palavras aqui, Jesus quer nos dizer o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter confiança na gente. A gente tem que ter fé no Senhor, confiar na gente, ter fé no Senhor. A gente tem que saber que a nossa vida é nossa, ela é nossa. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente reza, a gente pede opinião para Deus. A gente abre porta para a espiritualidade. A gente faz oração. Não estou falando daquela oração que a gente vai lá no livrinho, fica lendo aquela oração lá que todo mundo sabe. É uma oração dita lá, tipo um livro regrado ali com as palavras certinhas. Eu estou falando da oração da alma, do coração. Não precisamos ajoelhar os joelhos no chão, nem fazer assim com as mãos para fazer uma oração. É o nosso pensamento, as nossas atitudes.
Vocês sabiam que através das nossas atitudes, através do nosso pensamento, a gente já está orando? Então a gente tem que vigiar o nosso pensamento, a gente tem que vigiar nossas atitudes. E quando a gente começa a confiar na gente, a gente começa a ter fé em Deus, essas duas coisas, ter fé em Deus e confiar na gente mesmo, a gente não pede a opinião da nossa vida para outras pessoas. Quando a gente começa a acreditar na gente mesmo, que a gente é ser humano, que a gente pode errar, que a gente pode acertar, que é para isso que estamos aqui nessa reencarnação aqui na Terra. Estamos aqui para evolução espiritual. Estamos aqui para acertar a nossa vida. A gente erra, a gente acerta. Como eu posso pedir a opinião de uma pessoa que não resolveu nem a vida dela? Como eu posso me preocupar com a opinião do outro sobre a minha pessoa? A opinião do outro não me interessa. O que me interessa é o que Deus sabe de mim. Deus sabe de mim. E para mim me basta. Eu não vou ficar pedindo opiniões de pessoas sobre a minha vida, porque a vida é minha, quem tem que saber da minha vida sou eu. Eu não vou ficar perguntando para pessoas o que eu tenho que fazer da minha vida. Meus amigos, abrem a mente de vocês. Começam a viver as suas vidas sem se preocupar com a opinião dos outros. Se vocês têm uma decisão para tomar muito importante, reze para Deus, pede essa opinião virá através de sonhos, de pensamento, de premonições, porque todos nós somos espíritos encarnados num corpo. Todos nós estamos aqui por uma fase de evolução espiritual, todos nós estamos aqui encarnados num corpo. Então tem pessoas que elas vão botando a vida dela na mão de outras pessoas. Aquelas pessoas não conseguem resolver a vida delas e elas vão te marcando, elas vão te dizendo o que tu tem que fazer. Daqui a pouquinho tu vai estar que nem aqueles bonequinhos, a pilha, ou aquelas marionetes que todo mundo comanda a tua vida. Todo mundo te dá opinião até do carro que tu vai comprar, tu tem que pedir a opinião da pessoa. Tu não é seguro de si mesmo. Tu tem que pedir a opinião da pessoa, do relacionamento que tu tem que pedir a opinião da pessoa, daquilo que tu vai comprar para dentro da tua casa, tu tem que pedir a opinião da pessoa, da roupa que tu vai usar, tu tem que pedir a opinião da pessoa, e a pessoa vai sentindo, né, a heroína, o super-herói, como se ela fosse 100% na vida dela. A gente sabe que a nossa vida real não é 100%. A gente sabe que essa vida que é 100% é só nas redes sociais. Vocês perceberam que ninguém coloca nas redes sociais quando tá triste? Quando uma pessoa coloca na rede social quando ela tá triste? Quando uma pessoa coloca a verdadeira vida dela nas redes sociais? A pessoa coloca a foto mais bonita, a pessoa coloca o momento que ela tá mais feliz, como se a vida dela fosse perfeita. Nós sabemos que a vida perfeita não existe. Nós sabemos que somos seres humanos, que um dia estamos bem, outro dia não estamos, porque todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos nós mesmos todo dia. Tem pessoas que competem umas com as outras, mas a gente tem que saber que temos que competir com nós mesmos. Como que a gente consegue saber isso? Quando eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, para minha saúde, para minha cabeça, para o meu espírito, para mim ser uma pessoa melhor. Como que eu faço isso? A reforma íntima. Eu faço isso, o evangelho no lar, mas as pessoas estão vivendo num mundo ilusório, as pessoas estão se preocupando com a opinião dos outros, as pessoas estão pedindo opinião para outras pessoas, e quando elas perceberem isso, elas não estão vivendo a vida delas, estão vivendo a vida da outra pessoa. O que a outra pessoa falar que é para você fazer, você vai lá e faz, porque você está pedindo opinião para outra pessoa. Se você se preocupa com o que o outro pensa de você, você não vive a sua vida, você vive a vida do outro. Mas eu pergunto para você, será que a outra pessoa vive a sua vida? Será que a outra pessoa ela deixa de viver a vida dela para se preocupar com você? Será que a outra pessoa deixa de fazer o que ela vai fazer ela feliz porque você está pensando algo dela? Então a gente tem que começar a pensar que nós estamos aqui para evolução espiritual. Então quando o Evangelho no Lar nos fala que a gente tem que ter fé na gente, que a gente não pode ficar pedindo opinião de outras pessoas na nossa vida, e eu volto a repetir aqui, nascemos sozinho e vamos morrer sozinho. Ninguém vai estar com nós lá. Então a gente tem que começar a pensar assim. A gente tem que ter fé em Deus para administrar a nossa vida e a gente não tem que se preocupar com a opinião de outras pessoas. Porque se todas as pessoas fossem perfeitas, se todas as pessoas tivessem a vida 100%, elas não estariam aqui hoje nessa terra que a gente está para uma evolução espiritual. E às vezes as pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, mas todos nós somos espíritos encarnados dentro de um corpo, não somos robôs. Somos espíritos encarnados dentro de um corpo. Estamos aqui numa fase de evolução espiritual. Estamos aqui para aprender, mas também para ensinar. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais que Deus manda para a nossa vida.
Qual é a pessoa que Deus manda para lhe ajudar? Você tem uma pessoa que Deus lhe mandou para lhe ajudar? Você está prestando atenção nessa pessoa que ela está lhe ajudando? Ou você está pedindo opiniões para pessoas erradas? Pessoas que não sabem nada da sua vida. Pessoas que nunca viveram com você, não sabem do seu interior, não sabem o que você passou. E você está pedindo opinião para a pessoa errada. Você está dando atenção para a pessoa errada. Você está perdendo seu tempo. E quando a gente vai perdendo o nosso tempo com pessoas erradas, a gente vai se afundando mais na nossa vida. E quando a gente percebe, nem sempre aquele conselho que aquela pessoa deu para você seria o melhor, seria o ideal para você, porque ela não conhece você, ela não sabe o que você passou, ela não sabe da sua trajetória, não sabe da sua vida. Então, quando a gente tem algo para a gente pensar e refletir, a gente tem que pensar que Deus é dono da nossa vida, e se a gente tem que pedir alguma opinião, seja para Deus Todo-Poderoso através de uma oração. Através de uma oração a gente consegue abrir barreiras, a gente consegue ter o mundo espiritual à nossa volta nos ajudando, porque Jesus, quando ele dava palestra, ele dava com amor, ele não criticava, ele não apontava o dedo, mas a pessoa que você vai pedir uma opinião, ela vai lhe apontar o dedo, ela vai dizer para você que você está errado, mas a vida dela não está certa, mas ela vai dizer que a vida dela está certa. Você está pedindo opinião para ela, você está fazendo ela se sentir grande, superior, poderosa. Estamos aqui numa fase de evolução, todos aqui para aprender. Não existe pessoa perfeita, não existe pessoa que não erra. Como uma pessoa pode lhe dar opinião? Então isso eu faço hoje, você pensar aqui nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho hoje a refletir sobre a nossa vida. Fique comigo, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Se você gostou do meu conteúdo, deixa o like lá para me ajudar. É pouco para você, mas é muito para mim. Passe o Espiritismo adiante. Passando o Espiritismo adiante é um sinal de amor no nosso coração. É o sinal que a gente se preocupa com a outra pessoa. Então, muito obrigada. Vou acabar esse vídeo com um pensamento que vem. Os pensamentos vêm na minha mente agora, nesse momento. Então, vou passar para você esse pensamento que a espiritualidade está passando para mim nesse momento. Que todos nós aqui na Terra possamos entender que Deus Todo-Poderoso comanda a sua vida. Não importa o seu carro, não importa a sua conta no banco, não importa a sua aparência, não importa a sua profissão, não importa nada. Deus pode te parar a qualquer momento. Só Deus pode parar você. Só Deus pode me parar. Então, meus amigos, quando a gente começa a perceber que Deus Todo-Poderoso comanda a nossa vida, a gente começa a entender que não devemos nos preocupar com a opinião dos outros. Não devemos pedir conselho para pessoas erradas. Temos que ter amor no nosso coração para entender que o Mestre é a única pessoa que vai ser honesto com a gente. É a única pessoa que vai nos dar opinião da nossa vida através da oração. Quando a gente começa a entender que não se preocupamos com a opinião alheia, que não pedimos conselhos da nossa vida porque ela é nossa para outras pessoas, a gente vai começando uma evolução espiritual. Porque todos nós estamos aqui para aprender, mas também estamos para ensinar. Eu espero que esse pensamento fique no seu coração, toque seu coração. Porque Jesus, quando ele espalhava o amor, quando ele caminhava pelos montes para ensinar pessoas, ele não ditava regras. Ele simplesmente ajudava pelo fato de amar. E a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a entregar a nossa vida na mão de outras pessoas que não resolveram nem a vida delas, mas elas acham que podem resolver a sua. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.